Bom, vamos à leitura do dia 10 de janeiro, capítulo 10 da Bíblia Expositor. Senhor meu Deus, muito obrigado por este dia 10 de janeiro. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Levo todo o pensamento cativo à Tua obediência, para que nada nos interrompa nesta leitura. Em nome de Jesus. Então vamos lá ler o que o Espírito Santo tem a falar nos nossos corações através dessa leitura, dia 10 de janeiro, capítulo 10 da Bíblia Expositora, que vai falar sobre os descendentes dos filhos de Noé. Vai falar só da descendência dos filhos deles. Vamos lá? Vamos só recapitular aqui o versículo 27 do capítulo 9, que diz assim: Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Israel, os descendentes de Sem, rejeitaria Cristo, enquanto os descendentes de Jafé o aceitariam. O que significa que a bênção destinada a Sem, quer dizer, Israel, iria para os descendentes de Jafé, que quer dizer os gentios, ou seja, Canaã, seu servo. Os descendentes de Canaã continuam até esse tempo, em certo sentido, sendo servo de Jafé. Por exemplo, os descendentes de Canaã, em qualquer lugar que estiverem, em certo sentido, respondem perante países como os Estados Unidos, no qual uma grande parte da população descende de Jafé. Amém? Então vamos para o capítulo 10. Os descendentes dos filhos de Noé, que diz assim: Estas, pois, são a geração dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, as quais nasceram os filhos depois do dilúvio. A ordem era Sem, Cão e Jafé. Entretanto, a ordem se inverte agora, com Jafé, como veremos, em primeiro lugar, devido à sua ascendência. Os filhos de Jafé. Os filhos de Jafé são Gome, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gome são Askenaz, Ifate e Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Azes, Quitim e Dodani. Por estes foram repartidas as ilhas, fronteiras dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, conforme as suas famílias, entre as suas nações. É a primeira menção da palavra gentios na Bíblia. Originalmente se tratava de um termo geral para as nações, mas pouco a pouco adquiriu um sentido restringido de uso. Em última instância, chegou a ser aplicado a todas as nações do mundo e a todas as pessoas, com exceção dos judeus. Este capítulo explica a origem das nações. O filho de Cão. Os filhos de Cão são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush são Sebar, Avilá, e Sabtar, e Ramá, e Sabtecar. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cush gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. A palavra gerou se refere à linhagem. A grande figura deste capítulo é Nimrod. E a grande cidade do capítulo é a Babilônia. Ele e sua cidade prefiguram o anticristo, vindouro e sua cidade. Pode-se supor que ele ascensorou e construiu a Torre de Babel do capítulo seguinte. Foi ele quem dirigiu a primeira rebelião organizada contra Deus. Esse foi vigoroso caçador diante da face do Senhor. Não tem nada a ver com a caça de animais. Refere-se à oposição ao Senhor.
pelo qual se diz, assim como Nimrod, vigoroso caçador diante do Senhor. Como foi dito, Nimrod se instituiu a primeira rebelião organizada contra o Senhor, contra os caminhos do Senhor e, portanto, contra aqueles que seguiam ao Senhor. Ele os caçava, possivelmente até matar. Aqueles que adoravam Jeová, consequentemente, a Babilônia foi sempre uma representação de toda falsa religião, de toda falsa doutrina e de todo falso caminho. É por isso que é conhecida como a grande prostituta, a mãe das prostitutas, as fornicações e as abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, versículo de 1 a 5. E do seu reino foi Babel, Babilônia. Nimrod fundou essa cidade, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Desta terra saiu para a Síria e edificou a Nínive, Reobote e Ir-Calá. Saiu dessa terra Nimrod para a Síria e construiu Nínive, o que significa que ele fundou ambas, Babilônia e Nínive. E resenha entre Nínive e Calá, a qual é a grande cidade, e Mizraim, Jerudim, Anamim, Leabim e Cafutruim, e Patruzim e Causlim, de onde saíram os filisteus, e Cafturim, e Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, o Jebuseu, o Amorreu, o Gergazeu, e o Eveu, o Arqueu e o Sineu, e o Avadeu, o Zemareu, e o Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. As tribos que figuram nos versículos 16 a 18, ocuparam a terra de Canaã e foram os maiores adversários de Israel. Quando esta nação tentava conquistar aquela terra, esses são os nomes que muito frequentemente lemos na Bíblia. Refere-se à oposição contra o povo de Deus. Sem dúvida, tudo isso foi planejado por Satanás no tempo de Noé. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, como quem vai para Gerar até Gaza, até entrar em Sodoma e Gomorra, Admar e Zeboim até Lázaro. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Satanás fará tudo quanto puder para introduzir os inimigos da sua alma dentro da sua posse prometida. Como ele, em última instância, introduziu na terra de Israel esses inimigos, os quais se opuseram enormemente ao povo de Deus. Os filhos de Sem. Também nasceram filhos a Sem, pai de todos os filhos de Heber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Afaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã são Uz, Ur, Jeter e Mas. E Afaxade gerou Selá, e Selá gerou Heber. E a Heber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. Sem foi da linhagem da semente prometida. Portanto, de Sem, em última instância, surgiu Jesus, a planta de renome. Ezequiel, capítulo 34, versículo 29. Lucas, capítulo 3, versículo 36. A terra repartida nos dias de Peleg se refere ao tempo da Torre de Babel e a confusão das línguas por Deus. O nome Peleg significa divisão. Refere-se aqui à divisão das línguas em lugar de a terra sendo dividida. E Joquitã gerou a Modar, Selefe e Azamavé, Gerá, e Adorão, Uzal e Dica, e Obal, Abimael e Sebá, e Ofi, Avilá, e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, como quem vai para Cefar, monte, à parte do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, suas línguas, suas terras,
e segundo suas nações. Estas são as famílias desde Noé, segundo as suas gerações, as suas nações, e destas foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Todas as nações do mundo surgiram dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Como foi dito, os filhos de Sem deram origem ao povo semita no mundo, o que constitui a maioria dos judeus e árabes. Entretanto, os judeus não reconhecem os árabes dessa forma. Consideram-nos gentios. Além disso, a partir dessa linhagem, os filhos de Sem viria o Messias, o Salvador do mundo, o Redentor da humanidade. É irônico que, apesar de o Redentor ter vindo dessa linhagem, ele não seja agora reconhecido como tal por um número muito maior de pessoas desta mesma linhagem. Então aqui a gente finaliza o capítulo 10 do dia 10 de janeiro da nossa Bíblia expositora, a Bíblia explicativa. Para você ficar com entendimento e sabedoria do que Deus ele fez, como surgiram as nações, por que tem desavenças. Está tudo aqui na palavra de Deus. O importante é estudar, aprender e trazer essa palavra para a edificação da sua vida. Que somos descendentes dos primeiros seres humanos que Deus criou. E hoje não é diferente. Sendo que o que ataca o povo de Deus hoje é espiritual. Nós somos espirituais. Somos pessoas que temos que ter o Espírito Santo para viver bem nesta terra. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Deus, por esta leitura. Abre nosso entendimento para que possamos aprender cada vez mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir.